Olá, sejam bem-vindos ao podcast Inglês no Mundo Corporativo. Aqui eu compartilho com vocês estratégias para vocês desenvolverem mais clareza para se comunicar em inglês em situações dentro da empresa onde você trabalha, ou situações relacionadas ao seu trabalho, como uma entrevista de emprego, para uma vaga nova, para uma promoção dentro da empresa onde você trabalha, para participar de reuniões, você desenvolver mais confiança para tanto ouvir quem está falando, quanto para falar com mais confiança, para fazer uma apresentação, enfim, todos esses eventos relacionados ao mundo corporativo. Eu sou a Teacher Kathleen Elganer e o episódio de hoje é como aumentar a sua compreensão em reuniões em inglês. Eu disse em reuniões porque é a pesquisa que eu fiz com os meus alunos e eles comentam que a maior dificuldade deles é entender uma reunião ou desenvolver confiança, para você entender aquilo que está sendo falado em uma reunião, ou por causa de vocabulário, ou por causa de pronúncia, por causa da velocidade da pronúncia de quem está falando, por uma infinidade de motivos. E eu quero te ajudar com isso hoje. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente entender mais ou menos, não precisa ir a fundo, não precisa ser um PhD no assunto, Mas é importante que a gente entenda como que funciona mais ou menos esse processo de compreensão da linguagem no formato de áudio, A compreensão da linguagem, ela é bem diferente da compreensão da leitura. E ela é, ao mesmo tempo, muito parecida com a compreensão da linguagem de sinais. Só que a compreensão da fala, ela já foi muito mais estudada do que a compreensão de sinais. Então, eu quero citar aqui o nome de um professor da Universidade de York. O nome dele é Gareth Gaskell, ou Gaskell, não sei exatamente como pronuncia o nome dele. Ele é PhD em psicolinguística. Olha que legal, a integração dessas duas áreas, da psicologia e da linguística, ou seja, como que funciona esse processo psicológico de você adquirir um idioma novo, seja quando criança, seja quando adulto. É lógico que o nosso foco aqui é processo de aquisição da língua quando adulto. Então ele explica o seguinte, eu tenho uma colinha aqui para eu usar como referência, que ele explica o seguinte, é um pouco assim complexo, mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Ele explica que o processo de reconhecimento da língua falada, eu vou falar sempre da língua falada aqui, hoje, neste episódio. Ele funciona como um processador, um processador paralelo. Ele usa, Parallel Processor, e que significa que você pode desenvolver outras atividades, por exemplo, enquanto você está dirigindo, você está ali ouvindo um programa de rádio, um podcast, e você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Significa que o teu consciente está prestando atenção em alguma outra coisa, e esse processador paralelo que existe no cérebro, ele está trabalhando paralelamente a essa outra atividade. Então, você consegue absorver as informações, entender as palavras, acessar, no seu cérebro o significado dessas palavras e tocar a vida aí, Então, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, o interessante é que ele explica que no cérebro existe uma unidade, é como se fosse cada palavra fosse uma unidade separada no armazenamento, na memória, aquelas palavras que você já sabe. Isso funciona tanto para a sua língua materna quanto para a sua segunda língua, que aqui a gente está falando de inglês. Então, existe uma unidade ali separadinho, e quando a gente escuta uma palavra, por exemplo, ele deu esse exato exemplo de uma palavra que comece com cap. Então, poderia ser, por exemplo, capital, poderia ser captain, poderia ser cappuccino, capitalism, enfim, poderia ser qualquer
palavra que comece com cap. Ele quis dizer o seguinte, que quando você começa a ouvir a primeira sílaba ali daquela palavra, em um espaço de tempo menor do que 1 segundo, ou seja, em segundos, você consegue acessar todas as outras palavras que começam com aquela mesma sílaba que você conhece, lógico, que está ali no seu armazenamento dentro da memória. E essas, é legal, porque eu assisti o vídeo dele, é uma animaçãozinha, né? E ele mostra as palavras como se fossem, né, bonequinhos, assim, e as palavras começam a abanar, né, com uma bandeirinha, assim, na mão, pra, tipo, sou eu que você tá procurando, né? Então, o cérebro, ele começa a procurar quais palavras que começam com cap. Só que imagina a velocidade que isso acontece, né? Em menos de um minuto, desculpa, menos de 1 segundo. E olha que interessante, a velocidade que a gente consegue fazer esse processamento é de uma média de 8 sílabas, palavras de 8 sílabas, ou sei lá, 2 palavras com 4 sílabas, né? Cada uma. Então, uma média de 8 sílabas por segundo a gente consegue fazer esse processamento. Então, a pessoa começa a falar a palavra cap, aí ela vai falar, sei lá, capitalism. Aí, até a pessoa terminar de falar essa palavra, o cérebro consegue encontrar essa palavra que tá ali abanando, né, de acordo com a animaçãozinha que ele fez. Então, tudo isso demora menos de 1 segundo. Agora, existe uma forma de você acelerar esse processo, de facilitar, inclusive, a accuracy, né? A precisão de como o cérebro procura pelas palavras e pelos significados, que é você ouvir em contexto. Quando você ouve as palavras dentro de um contexto, você tem mais precisão nessa busca e mais velocidade nessa busca pela palavra que você tem na sua memória e pelo significado que ela representa. Então, quando a gente está aprendendo uma palavra nova, ele explica que essa palavra fica armazenada no hipocampo do cérebro, né, em uma região, e aí quando a gente vai armazenar, a gente vai memorizar realmente essa palavra, a pronúncia, né, o significado dessa palavra, ela é transferida através do sono, por isso que é importante ter sono de qualidade para a gente conseguir otimizar o nosso processo de aprendizagem. Durante o sono, essa palavra ela é transferida para o córtex, e é na região do córtex onde acontece tudo isso. Precisa saber isso de hipocampo, de córtex, psicolinguística? Não, é só para vocês terem uma ideia de como funciona, porque quando a gente entende como um processo funciona, significa que a gente vai conseguir absorver melhor as estratégias, as ferramentas que existem para a gente o quê? Acelerar esse processo de aprendizagem, porque isso é muito importante. O processo de aprendizagem de uma língua é uma coisa extremamente lenta. Tudo que a gente puder fazer para acelerar esse processo é bem-vindo. Inclusive, entender como, mais ou menos, né? Entender superficialmente como que esses processos funcionam. Agora, o que não é a compreensão da fala? A compreensão da fala não é você entender palavras isoladas, você ficar prestando atenção. Se você está aprendendo inglês, com certeza você já teve essa sensação de ficar escutando alguém falar em inglês e prestar atenção em palavras isoladas. E aí passa o resto da frase, o resto da conversa, e você ficou enroscadinho ali naquela palavra. Como que a gente faz para resolver esse problema? A única forma de resolver esse problema é você automatizar essa prática, ou seja, você se expondo
há áudios em inglês, inclusive de falantes nativos, série, filme, música, não importa se é fácil, se é médio, se é difícil, não interessa. A gente tem que relaxar, aceitar o processo e começar a se familiarizar com os sons da língua, se familiarizar com os sotaques das pessoas, se familiarizar com as velocidades diferentes que cada pessoa fala. E, como consequência disso tudo, a gente consegue revisar tudo aquilo. E existe uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer enquanto a gente está ouvindo, né? A gente trabalha a revisão, a gente trabalha o refinamento da pronúncia, a gente trabalha essa automatização, né, de você aumentar a velocidade com que você consegue entender a outra pessoa falando, tá? E se você não praticar a compreensão enquanto você está aprendendo uma nova língua, enquanto você está aprendendo inglês, o que acontece? Acontece exatamente isso que a maioria das pessoas sentem. As pessoas vão para uma reunião, as pessoas tentam participar de uma call, as pessoas tentam escrever, enfim, as pessoas tentam entender aquilo que a pessoa está falando e começa a ter esses travamentos, esses bloqueios, e aí vem o medo, vem a insegurança, vem tudo junto. Então, quando não pratica quando você não se expõe, né, à prática da compreensão oral, tudo isso vai acontecer. E qual que seria o melhor momento para a gente fazer essa prática, para a gente desenvolver essa prática? O melhor momento é desde o primeiro contato com a língua, desde o primeiro contato. Então, um medo que existe, que é muito forte, é uma objeção muito forte que existe dentre as pessoas que estão estudando o idioma, as pessoas acham que não é o momento ainda, quando elas estão começando, que não é o momento ainda delas ouvirem um áudio difícil, complicado, porque elas não conseguem, elas dizem, né, que não conseguem entender nada. Mas isso não é verdade. É impossível você não entender nada de um áudio. Porque no meio desse áudio, com certeza, a pessoa vai falar yes, a pessoa vai falar no, a pessoa vai falar, sei lá, information, communication. Todos esses cognatos que são parecidos com o português, eles estão super presentes em qualquer situação, não é só dentro de uma reunião dentro da empresa, né? Estão presentes em várias outras situações. Então, quando a gente abre, né, a cabeça e pensa o seguinte: ok, vou encarar, vou prestar atenção, vou me familiarizar e vou fazer o que eu posso de acordo com o nível de conhecimento que eu tenho da língua agora, né? Então, se você é iniciante, significa que você vai ter um vocabulário extremamente limitado, né? Mas essas palavras que você conhece, yes, no, provavelmente você conhece os pronomes também, I, you, he, she, it, etc. Talvez você conheça o verbo to be também, is, are. Não existe nenhuma comunicação em inglês que não é usado o verbo to be. Sinceramente, eu não consigo imaginar como isso pode acontecer. É lógico que se vier um Chico Buarque da vida, ele vai desenvolver aí um desafio de fazer um diálogo sem usar o verbo to be. Mas é extremamente usado. Então, se você é iniciante, por exemplo, e já tem conhecimento dessas palavras mais básicas, você precisa obrigatoriamente identificar essas palavras em um áudio. Então, quando nós professores falamos que os alunos precisam se expor mais ao áudio, o objetivo não é entender 100% daquele áudio. Mesmo que
tenha essa sensação ruim, ai, eu queria entender, ai, eu não tô conseguindo entender, deixa essa sensação um pouquinho de lado e foca exclusivamente em identificar apenas as palavras que você conhece. Porque esse processo de identificação é extremamente difícil. Se você praticar, por exemplo, a leitura, ou você praticar a gramática, ou você praticar a escrita, ou você praticar a fala, todas essas habilidades, todas essas práticas, elas vão contribuir sim para você melhorar a tua compreensão. Mas nenhuma dessas práticas vai ser tão eficiente, tão eficaz quanto a prática de você se expor ao áudio. Nenhuma prática vai substituir. Elas contribuem, mas você, de qualquer forma, você precisa ter essa exposição para você automatizar esse processo de reconhecimento, né? Reconhecimento da fala. Agora vem um ponto bem interessante, que é onde que as pessoas mais erram quando elas querem melhorar a compreensão, quando elas querem desenvolver mais segurança para entender alguém falando em inglês. Bom, existem duas práticas para você desenvolver a sua compreensão auditiva, né, a sua compreensão da fala. Uma prática é um listening, né, que é a escuta mais passiva. Então, quando os professores falam, a gente precisa se expor mais ao áudio, a gente precisa ouvir mais podcast, a gente precisa ouvir mais para melhorar a compreensão. Então, essa prática, normalmente, 95% do pessoal faz uma prática mais passiva, que é você ouvir e tentar ali identificar aquilo que você conhece e ouvindo, enquanto você faz alguma outra atividade, enquanto você faz um esporte, enquanto você vai para academia, enquanto você está organizando a sua casa, enfim. Enquanto você está fazendo alguma coisa, você pode exercer essa prática de você ter a exposição ao áudio. Agora, existe uma outra prática, que é a prática ativa de áudio. Essa prática, ela vai desenvolver muito mais rápido a sua compreensão. Essa prática, ela vai desenvolver muito a sua segurança para ouvir e entender alguém falando inglês. Essa prática ativa funciona da seguinte forma: é quando você tem um áudio e você tem uma transcrição. Primeiro, essa é a minha dica, primeiro você vai ler esse texto, essa transcrição, antes de ouvir. Então, você lê com o mesmo objetivo de identificar aquilo que você já conhece nessa transcrição, nesse texto, né? E depois que você faz isso, você ouve apenas, não ouve e lê ao mesmo tempo. Não, primeiro você lê e depois você ouve. Essa prática vai desenvolver muito mais rápido a sua compreensão de áudio, porque é como se você estivesse mostrando para o teu cérebro o caminho que ele tem que fazer para aquelas palavras que você sabe, aquele vocabulário que você já sabe, você identificar no áudio também. Porque é muito comum que, quando eu pergunto para um aluno quanto desse texto que você consegue entender, eu entendo bem, entendo, sei lá, 60, 70, 80, às vezes até 90% do texto consigo entender. Tá, agora ouve esse áudio. Quanto que você consegue ouvir quanto que você consegue entender desse áudio? Eu consigo entender, tipo, uns 20%, 30%. Aí, quando a gente compara o vocabulário utilizado nesse texto e nesse áudio, é o mesmo. Ou seja, a pessoa consegue identificar, o processo de identificação das palavras, do vocabulário, do significado, do contexto, é muito mais forte na parte escrita do que na parte auditiva, né? Na parte do listening. Então, como que a gente faz para a gente igualar essas duas habilidades? Você tem que aprender a identificar tudo aquilo que você identifica na parte escrita, identifica também no áudio. Então, esse exercício de prática ativa do listening
acelera demais o seu processo de aprendizagem. O interessante é que quando eu comecei a dar aula, nossa, eu morria de medo. Eu comecei aos 23 anos, né? Eu morria de medo que chegasse algum aluno para mim com algum áudio e falasse assim: escuta esse áudio aqui, o que eles estão falando nesse áudio? Eu morria de medo que isso acontecesse. A minha insegurança para ouvir alguém falando e entender era gigantesca. E eu usei exatamente esse processo de escuta ativa para eu desenvolver a minha compreensão de áudio e ter mais segurança. Por quê? O que eu comecei a fazer? Eu preparava as minhas aulas, eu usava livro, trabalhava para escolas, usava livros e o livro, normalmente, livro de ensino de línguas, tem, pelo menos na minha época era assim, tinha o CDzinho lá no final do livro e no final do livro tinha também as transcrições de tudo que estava ali dentro do CD, né? O que não tinha, tinha no livro do professor, as transcrições, respostas. Então eu preparava as minhas aulas lendo. Muitas vezes eu só ia ouvir o áudio mesmo na aula, a hora que estava ali acontecendo. E aí eu notei que, conforme eu dava uma aula, aí eu repetia aquela mesma aula para outro grupo, repetia aquela mesma aula para outro grupo. Acontecia essa repetição, óbvio, né, que eu comecei a entender tudo que estava ali. Só que o que eu não esperava era que, quando eu ouvisse no futuro, quando eu ouvisse um áudio que eu nunca tivesse lido a transcrição antes, ou que eu nunca tivesse ouvido antes, começou a abrir a minha cabeça. Eu comecei a entender muito mais. E isso foi uma grande surpresa para mim, porque eu estava simplesmente preparando a aula. Eu estava simplesmente lendo a transcrição de um áudio antes de ouvir aquele áudio, para que eu entendesse o que estava ali no áudio, né? Só que eu não esperava que esse processo de leitura da transcrição e depois ouvir o áudio naturalmente ia fazer com que eu entendesse melhor outros áudios que eu não tinha tido contato ainda, nem com a transcrição e nem com o áudio. Muito legal isso, muito interessante. E por isso que eu vendo essa ideia, né? Por isso que eu falo para o pessoal. Leia e depois escute. Ou vice-versa, você pode escutar primeiro para testar ali quanto que você está entendendo e depois você lê. E depois você escuta de novo, depois você lê e depois você escuta de novo, tá? Então, é extremamente importante essa prática da escrita ativa para você melhorar a sua compreensão de áudio. Nada vai substituir essa prática. Essa é a melhor prática para você desenvolver a compreensão de áudio e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Agora, existe um poliglota, se eu não me engano, ele tem 77 anos, mais ou menos, e ele fala mais de 20 línguas. Até onde eu vi, eram 20 línguas que ele fala. O nome dele é Steve Kaufmann. Ele, se eu não me engano, é canadense. E eu estava assistindo um vídeo dele, que ele estava falando, né, sobre o processo de compreensão de áudio, como que você melhora isso. E ele estava ali especificamente falando sobre a compreensão mais passiva, que é aquela, quando você está fazendo outras coisas, você está ouvindo, né, como um exercício ali, uma atividade. E ele fala de uma metáfora que o irmão dele estava comentando, que com relação a esse medo, né, a essa objeção que as pessoas têm de ouvir um áudio e mesmo que elas não estejam entendendo, elas continuarem ouvindo ali, continuarem essa prática da escuta passiva, ele fez uma analogia com um cortador de grama, ou com cortar a grama, né? Então ele fala que quando a grama está muito alta e você passa o cortador ali com a lâmina mais baixa, aquilo vai ficar muito difícil e provavelmente você não vai conseguir cortar aquela grama. Então você tem que ir cortando a grama
Aos poucos, você passa o cortador com a lâmina mais alta e depois você passa de novo com a lâmina mais baixa. E esse é o processo que você vai conseguir cortar aquela grama, né? E eu achei fantástica essa analogia, por isso que eu tô pegando emprestada aqui para contar para vocês, porque é exatamente isso que acontece no processo de você ficar ouvindo. Então você vai primeiro conseguir identificar umas palavrinhas, as palavras mais básicas, como eu mencionei, né? Yes, no, você identifica verbos mais simples, você identifica pronomes, coisas bem simples mesmo. E aí, conforme você vai ouvindo mais e mais e mais, você começa a entender, você começa a compreender coisas mais elaboradas, né? Principalmente porque o objetivo é que você equilibre, você deixe ali equilibrado aquilo que você já sabe do inglês, aquele vocabulário que você já conhece. Você precisa também conseguir reconhecer esse vocabulário no áudio. Você precisa conhecer a pronúncia daquela palavra. Então, são duas coisas. Você conhecer a palavra por escrita ali no texto, você sabe o significado dela, mas você também tem que saber a pronúncia dessa palavra, como que essa palavra se comporta em uma frase. Por isso que é importante essa exposição. E por isso que é importante você praticar também a escuta ativa, que aí você vê a parte escrita daquele áudio e você consegue ir agilizando esse processo de identificação, de reconhecimento daquelas palavras no áudio também. Agora, uma coisa que não pode acontecer é que a gente deixe esses momentos de treino com áudio para os momentos das reuniões, né? Para os momentos ali que você realmente vai precisar desempenhar aquela atividade com segurança. Porque vai que alguém pergunta alguma coisa para você, né? E esses são os maiores medos de quem está participando de reuniões em inglês e que ainda tem bastante insegurança. É super normal essa fase dos medos, é super normal essa fase das inseguranças, mas é importante que a gente transforme esse medo, essa insegurança, em atitude de ir treinando antes, né? Inclusive, já aconteceu comigo de uma aluna comentar que ela estava tendo problemas, né, com reuniões, assim, problemas sérios, e era um problema muito mais, assim, de insegurança do que, na realidade, problema de compreensão, porque o inglês dela é muito bom, né? E aí eu falei para ela, tenta dar uma aquecidinha antes, porque que antes da reunião você não pega um áudio assim, né, de falantes nativos, inclusive, para você ir ouvindo e ir acostumando no dia da reunião mesmo. E por incrível que pareça, isso ajudou, né? Foi bem interessante porque parece que dá uma aquecida ali nos neurônios antes e você não tem aquele tranco de sair de um ambiente que está falando português e já ir direto para um ambiente que está falando inglês. Então, um aquecimentozinho é mais uma dica que eu compartilho com vocês que pode funcionar muito bem, ok? Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E hoje a gente falou sobre como você aumenta a velocidade desse processo de compreensão de áudio, que é tão importante no mundo corporativo, para participar de reunião, ou para, sei lá, uma entrevista de emprego também, né? Como é que você vai fazer para entender o que a pessoa está ali conversando com você, te perguntando. O processo da compreensão auditiva não pode ficar de lado jamais. E, na minha opinião, como teacher, deve ser a prioridade de todo mundo que está aprendendo um idioma. Prioriza ouvir todos os dias. E na minha opinião, também a atividade mais fácil que você consegue fazer.
Porque você pode fazer uma infinidade de outras coisas e criar essa exposição. Você pode, sei lá, lavar louça ouvindo, né? Você pode deixar a TV ligada numa série que você já assistiu, aí você tá reouvindo aquilo. Então, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, para ir melhorando esse processo de compreensão e aumentando, né? Primeiro você aumenta a exposição ao áudio, aos sons da língua, para você ir desenvolvendo confiança para entender cada vez mais. Gente, não tem jeito, I'm sorry, é assim que é, mas o bom é que tem solução e que tem resultado. Tanta gente que consegue fazer isso. Eu sou a prova viva, tenho provas também dos alunos que conseguem fazer isso e que estão desenvolvendo cada vez mais segurança para entender e, consequentemente, para falar também, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um beijo!